com vocês, Ailton. Boa noite, Luciana. Então, hoje nós estaremos início, então, ao primeiro encontro de 4, sobre que a gente vai estudar um pouquinho, se dedicar um pouquinho aqui a explorar os conceitos do Antônio Gramsci, com a professora Caroline Ortiz. E hoje, assim, eu não sei se tem alguém nos visitando pela primeira vez, então eu vou explicar como é que é a dinâmica dos nossos trabalhos. Nós iniciamos com a professora Caroline, que vai trazer para a gente as suas contribuições de estudo com essa referência do Gramsci, que ela fez e que ela ainda estuda. E ela, nesse momento, nesse primeiro encontro, ela fica mais conosco, não há uma intervenção de alguém trazendo, como acontecerá nos outros encontros, trazendo a leitura, né, que faz, a compreensão dessa leitura, apresentando o texto para a gente. A gente tem os textos disponíveis para estudo, e dos 4 encontros, e nesse primeiro encontro fica, então, sob o comando da professora Caroline, que nos presenteia com esse aprofundamento que ela faz em Gramsci, e também trazendo para a gente depois uma compreensão de como vai ser os demais encontros, com as pessoas apresentando aqui os apresentadores que contribuirão com os textos inicialmente. Então, esse primeiro encontro, a professora Caroline fica conosco por mais ou menos aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Ela fica à frente desses trabalhos, sozinha, né? E nos próximos encontros nós teremos uma apresentação dos textos que estão para serem lidos por 20 minutos, e depois a professora Caroline assume, desenvolvendo essa dinâmica que a gente tem de discutir, de tirar dúvidas, de trazer nossas considerações, de perguntas, enfim. A professora Caroline é mestre em tecnologia para o desenvolvimento social, aqui pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e eu passo, então, agora a palavra para ela, trazendo o meu boa noite, as minhas boas-vindas a todos aqui que nos visitam pela primeira vez, ou que estejam conosco já desde o início. E agora, então, eu fico com passo aí a palavra para a Caroline, para ela assumir, se apresentar para a gente. Obrigada, professora Ângela, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Grupo Vitor Marinho por essa organização, esse esforço que a gente vem fazendo há alguns meses, e que é muito bom, né, sempre nos deparar com pessoas novas, diferentes, participando desse momento com a gente. Como a professora Ângela já me apresentou, eu sou a professora Caroline. Atualmente, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sou mestre em Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A ideia, então, desse ciclo é trazer aproximações, é um estudo introdutório para a gente conhecer um pouco o autor e debater um pouco as questões e contribuições que ele nos traz, né, e pensar, a partir disso, em reflexões na nossa realidade. Eu acho que esse é a proposta que eu quero trazer para vocês, né, para a gente conversar e efetivamente tentar realizar reflexões a partir do que a gente vai
estudando e construindo durante esses 4 encontros. Todo mundo está conseguindo ver a transmissão? Tá. Então, eu vou organizar a apresentação. Não sei se todos tiveram a possibilidade de pegar o material, mas no encontro de hoje nós vamos usar a introdução do livro organizado pelo Carlos Nelson, denominado O Leitor de Gramsci. É esse livro aqui, tá? Então, hoje nós vamos usar essa introdução. A partir desse texto, eu vou fazer a explicação e a apresentação para vocês. Então, inicialmente, a gente vai partir da biografia dele, de uma cronologia, né? De uma das possibilidades de entender esse autor. Então, Gramsci nasce em janeiro de 1891. Ele é o 4º filho de 7 irmãos. Nasceu na Sardenha, uma ilha italiana, e viveu lá por um tempo, né? Gramsci, ele desde muito cedo, ele se insere na luta política, na necessidade de compreender essa realidade, de transformar essa realidade, e uma das principais formas de intervenção que ele tem é a partir da escrita. Então, ele sempre escreveu para jornais, né? Sempre socializou muitas das coisas em que ele pensava através da escrita. Então, o seu primeiro artigo publicado foi em 1910. Em 1911, 1912, ele encerrou, né, o que a gente conhece por ensino médio e conseguiu uma bolsa na Universidade de Turim para se matricular na Faculdade de Letras. Em 1913, ele se insere no Partido Socialista Italiano. Isso ele não acontece isolado, porque ele também tem um irmão que também era militante do Partido Socialista Italiano. Em 1915, ele abandona o curso de letras que ele estava vinculado e dedica-se, né? Começa a partir de então se dedicar exclusivamente ao jornalismo e à política. E ele organiza, né? Se vincula a um novo jornal, que é o Jornal Avante. Por que ele abandona, né? Ele quase, por muito pouco, conclui o curso, mas acaba não concluindo. Além das questões, né, financeiras que pairava pela sua vida, as questões políticas, devido à sua dinâmica, tomaram a centralidade daquele momento e ele, então, decidiu abandonar o curso. Em 1917, nós temos o início da Revolução Russa. Esse período coincide com o Antônio Gramsci iniciando a sua vida enquanto dirigente político, né, à frente de um partido, e pensando sobre esse processo de revolução e como isso poderia acontecer e refletir na Itália, que era o espaço onde ele estava inserido e onde ele sempre pautou a sua intervenção. Em abril de 1917, ele, com um grupo de amigos, cria um semanário. Esse semanário, depois, na sua 4ª edição, passa a ser um instrumento também do Partido Comunista Italiano, uma forma de diálogo e de socialização do que o partido estava pensando e construindo naquele momento. Como eu já mencionei o Partido Comunista Italiano, ele surge em 1921, um momento em que o movimento fascista na Itália vem crescendo e vem avançando,
mas, contraditoriamente, o Partido Comunista também, italiano, também conseguiu uma inserção grande naquele espaço, de trabalhadores, de professores, de estudantes. Então, isso, na sociedade italiana, causou um incômodo, esse avanço do Partido Comunista naquele espaço. Em 1922, o fascismo, ele assume o governo da Itália. Eu queria fazer um parênteses, né, que o Gramsci foi o primeiro marxista a caracterizar o que seria esse movimento, o governo e o regime fascista. E ele traz que esse movimento, ele é uma forma de você fortalecer ainda mais o capital. Então, eu queria destacar aqui um trecho do Carlos Nelson Coutinho, quando ele fala: para ele, trata-se certamente de um movimento revolucionário que busca, desde o início, implantar uma ditadura a serviço do grande capital, mas que tem a peculiaridade de possuir uma base de massas organizada, formada essencialmente pelo que se chama, ironicamente, de povo dos macacos. Está em aspas, né, Povo dos Macacos, porque é um texto que ele também intitulou um texto, na verdade, pré-carcerário, denominado Povo dos Macacos, ou seja, pequena burguesia que se vale para chegar no poder por recursos extralegais. Então, o Gramsci sempre fez esse esforço de tentar compreender o que estava se passando naquele momento. Sabemos que isso não é algo fácil, você viver e tentar analisar e trazer contribuições para aquilo que você está vivendo hoje, né? E o Gramsci dedicou a vida dele a fazer isso. Em 1924, ele é eleito deputado. Em agosto, ele assume a Secretaria-Geral do partido, e nesse mesmo ano nasce o seu primeiro filho, o Délio, né, com a sua companheira Júlia. No ano seguinte, ele conhece a cunhada dele, a Tatiana, também denominada como Tânia, né, que será a sua principal correspondente no cárcere. Por que esse destaque, né? A Tatiana tem um papel muito importante na socialização e na interlocução com Gramsci, né? Durante o período carcerário, ela ficou ali na Itália, era quem visitava o Gramsci, era quem levava as cartas para ele, recolhia as cartas dele, era com ela que ele falava dos planos de estudo, o que ele queria fazer, ele queria que ela levasse ou não, né, de livro, de caderno, de material, das coisas que ele estava precisando. Então, por isso esse destaque, né, em 1925 foi o ano em que ele conheceu a Tatiana. Em 1926, ele passa um período com a família dele, a Júlia engravida novamente, do Giuliano, mas esse é o filho que o Gramsci nunca chega a conhecer. Ele nasce, né, o Gramsci já está preso e esse encontro nunca acontece. Nesse mesmo ano, em 8 de novembro, Gramsci é preso e condenado por 5 anos. Só um minutinho. Deu um erro aqui na minha... Problemas técnicos. Resolvi. Os escritos políticos, vou
acabar trazendo esse elemento agora. Por que eu vou trazer esse elemento? O Gramsci, ele nunca publicou, né, um livro vivo, mas os escritos políticos foram escritos que ele realizou no período pré-carcerário. Então, por isso que eu estou trazendo nesse momento. E destaco, né, esse trecho do Coutinho, quando ele fala que o jovem intelectual já atribuía, nesse momento pré-carcerário, a importância da batalha das ideias, da luta cultural, do empenho, né, de criar possibilidades para que essa revolução acontecesse, para que essa mudança social acontecesse, rompendo com a passividade de esperar condições objetivas ideais. Essa foto que eu trago para vocês e que eu vou trazer durante a minha apresentação, eu estou trabalhando com a edição brasileira. Os escritos políticos que nós temos publicados no Brasil, eles estão em 2 volumes. O primeiro volume é de 1910 a 1920, e o segundo volume é de 1921 a 1926. A capa é a mesma, tá, dos 2 volumes. Esses escritos, então, como eu já tinha mencionado para vocês, é de todo o empenho e toda a produção que ele faz, que ele socializa antes do período carcerário. Muitas das vezes, esses escritos não são assinados, né? Ele usa um codinome ou usa a inicial do nome dele, mas dificilmente está assinado com o nome dele em si. Dando continuidade, em 1927, 2 anos após a sua prisão, ele é autorizado... Desculpa. Em 1927, ele é autorizado a ler jornais e livros. E como eu já tinha mencionado para vocês, ele já começa, né? Já tem um diálogo com a Tatiana, e ele explica o que ele vai tentar fazer nesse momento em que ele, inicialmente, ele acredita que seria algo passageiro, ou seria algo rápido, né? E que, mesmo assim, o período, a pessoa estar em cárcere, faz com que um endurecimento, não sei se o termo é esse, mas um endurecimento. E a preocupação dele era de como ele vai fazer para exercitar a mente, seja ele traz no texto, apresenta, né, de forma terapêutica. Então, até aparece, né, que as 2 coisas que ele queria fazer era ginástica e traduzir textos. Então, inicialmente, a ideia do Gramsci era de traduzir textos. Então, eu vou estar aqui nesse momento, eu acho muito difícil conseguir me aprofundar em assuntos específicos, então, eu vou traduzir textos. Mas o que acontece é que em 1928, né, quando um promotor afirma que devemos parar esse cérebro de funcionar por 20 anos e que no dia 4 de junho ele é condenado a 20 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, isso toma uma outra dimensão, né? Então, ele tem 4 cadernos de tradução e os outros 29 cadernos são de notas, né, de elementos para pensar a realidade, de reflexões que ele traz e se debruça nesse período carcerário. Então, em 1929, ele recebe a permissão, isso sim, agora 2 anos após a sua prisão, ele recebe a permissão para escrever. Então, está datado, né, nos cadernos, e essa primeira página se iniciou dia 8 de fevereiro de 1928, a redação desse primeiro caderno. Em 1930, em novembro, ele faz uma menção, uma nota, né, sobre os movimentos militares populares na Argentina, no Brasil, no Peru e no México. É uma das únicas vezes em que o Gramsci menciona menciona o Brasil nos seus escritos, porque a ênfase dele sempre foi de compreender a Itália.
gente, tá muito cansativo, tá tranquilo, tá muito rápido, me dá um beleza aí, se tiver dando algum problema, vocês podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Não tem problema, não. Em 1931, Gramsci sofre a primeira crise grave de saúde dele. Ele já não tinha uma saúde 100% antes do cárcere, e com o cárcere isso foi agravado. Então, ele tem essa primeira crise dele, em que ele regurgita sangue e precisa de atendimento. Em 1932, a pena dele é reduzida para 16 meses. Mas ele não consegue a liberdade condicional, porque uma das exigências do governo é que ele peça clemência, e ele se recusa, né? Durante todo o período dele de cárcere, uma das coisas que ele se recusa a fazer é pedir essa clemência. Um outro parênteses que eu acabei esquecendo de falar: Gramsci não foi preso sozinho, ele foi preso com outros comunistas, né? Isso foi decorrente de um atentado que fizeram ao Mussolini, e que daí ele achou a brecha para prender as pessoas que o ameaçavam, né? E Gramsci foi um deles. Mas ele não estava sozinho nesse período, ele tinha outros comunistas presos juntos com ele. Retornando, em 1932, a mãe dele falece, ele não fica sabendo, ele sabe basicamente meses depois, mas eu quis dar esse destaque, porque também tem várias cartas em que o Gramsci manda para sua mãe no período de cárcere. E uma delas ele escreveu após sua morte, sem saber que ela estava morta. Em 1933, ele consegue a visita de um médico de confiança, né, como a saúde dele não estava muito boa, mas dia 7 de março ele tem uma segunda crise, né? Nesse relato que ele traz em uma das cartas, ele fala que ele não está conseguindo, as pernas dele não estão mais sustentando o corpo dele. Então, dia 7 de dezembro, ele consegue ser transferido para uma clínica, ainda em condições de prisioneiro, né? Ele volta a ler, mas a escrita, nesse momento, acaba ficando suspensa. Em 1934, ele recebe liberdade condicional, e 2 dias depois, ele sai pela primeira vez da clínica onde ele está internado, mas ainda com escolta policial. Em 1935, ele sofre uma terceira crise e foi transferido para uma outra clínica. Em 1936, ele retoma as cartas e o diálogo com a companheira, né, com a esposa e com seus filhos. E em 1937, em abril, ele obtém a liberdade plena. Ele planeja ainda retornar para Sardenha, para se restabelecer, e após isso, migrar para a União Soviética, onde a sua família reside. Mas, dia 25 de abril, ele sofre uma hemorragia e falece no dia 27. Eu queria frisar, né, esse acontecimento, porque foi uma vida curta, né, desse militante e intelectual e demais denominações que ele recebe, filósofo, mas de grande contribuição. Mas eu quis iniciar a nossa conversa com esse resgate da cronologia dele, né, para a gente entender um pouco de como foi esse percurso dele, né, os percalços em que ele passou, as dificuldades e problemáticas em torno da sua vida. Em 1947, 10 anos após sua morte, é iniciada a publicação de sua obra.
nesse ano, é publicado as cartas do cárcere. Então, na Itália, o primeiro texto publicado do Gramsci, né, no aniversário de 10 anos de sua morte, foram as cartas do cárcere. Essa foto que eu trago para vocês é da edição brasileira. O primeiro volume traz as cartas de 1926 a 1930 e o segundo volume de 1931 a 1937. Acontece a mesma coisa dos escritos, ela tem a mesma capa, por isso que eu trouxe uma foto só. As cartas, é muito interessante quando a gente pega para ler e para entender um pouco, né? Porque desmistifica um pouco essa ideia de um teórico, né? De para além disso, né? De uma pessoa que tinha problemas, que tinha desavenças, que tinham relações amorosas, e eu acho importante a gente conhecer um pouco esse lado também das pessoas em que a gente estuda. A segunda publicação, após as cartas do cárcere, são os cadernos do cárcere. A primeira edição dele da obra do Gramsci na Itália, acontece em 16 volumes. Mas no próximo slide eu vou trazer isso para vocês, porque deu uma trocada de slide, mas eu vou continuar com esse mesmo. Daí a gente vai fazendo alguns arranjos. Então eu vou falar para vocês especificamente agora da edição brasileira. Essa edição organizada pelo Carlos Nelson Coutinho, juntamente com Marco Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques, também estão em 6 volumes. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou falar aqui para vocês as temáticas em que eles... Não é bem esse termo temáticas, porque pode confundir com uma outra explicação que eu vou trazer para vocês. Mas a organização e o título dos cadernos em que nós temos no Brasil. Então, o caderno 1 é a introdução ao estado da filosofia, a filosofia de Benedito Croce. O caderno 2, os intelectuais, o princípio educativo e o jornalismo. O caderno 3, Maquiavel, notas sobre o Estado e a política. Caderno 4, temas de cultura, ação católica, americanismo e fordismo. Caderno 5, o ressurgimento, notas sobre a história da Itália. E o caderno 6, literatura, folclore e gramática. Esses cadernos têm em torno, todos juntos, de 5.000 páginas. Não, nem. A produção toda da obra do Gramsci no Brasil tem em torno de 5.000 páginas. E no texto, o Carlos Nelson fala nessa introdução, né, do desafio de escrever uma antologia, de você resumir 5.000 páginas em 350, né? Então, ele faz estou fazendo um outro parênteses, ele traz essa dificuldade da gente falar e pensar e sistematizar a obra do Gramsci, porque é uma obra que ela é pensada em uma totalidade. Então, é muito difícil a gente fragmentar ou fazer recortes do que ele escreve, que são uma síntese. Então, eu trouxe esse texto para a gente tentar trazer algumas reflexões e um panorama geral da obra do Gramsci. Então, os cadernos, na versão brasileira que nós temos, é essa hoje. As suas edições, como eu tinha mencionado, a primeira edição é conhecida como temática, né? Ela foi publicizada de 1948 a 1951, em 12 volumes, 5 desses textos juvenis pré-carcerários, 1 das cartas e 6 de apontamentos carcerários. Um momento depois,
veio uma edição crítica a essa, né? Organizada por Guerratana, com a ideia de que apresentar uma obra, né, de forma cronológica do que o Gramsci fez na Itália, ou fez no cárcere, é muito difícil, porque como ele estava preso, ele podia acessar e reescrever o que ele estava escrevendo e publicar, né, sistematizar o que ele estava pensando, independente do momento. Então, essa ideia de publicar o texto carcerário do Gramsci de forma cronológica tem uma dificuldade. O que foi feito nessa edição crítica, né, foi considerar parte dessa cronologia vinculado a essas temáticas e questões em que ele traz, tentando trazer, aglutinar esses elementos para ficar um pouco mais claro o acesso a esses textos. Mas, né, essa edição temática a gente não pode desconsiderar, né? Porque foi muito importante esse passo dado para a socialização do pensamento do Gramsci. Esse processo de publicação, de socialização da produção do Gramsci resultou em inúmeras compreensões, inúmeras formas de compreender e de dar significado para aquilo que ele estava pensando. E, além disso, as traduções que aconteceram, em certa medida, também traziam essas diferentes formas de pensar daquele autor. Então, eu estava hoje, né, conversando com o professor André, e ele estava falando de uma versão italiana que ele tem, que já traz outros elementos para além dessa edição crítica, essa primeira edição crítica, que foi traduzida no Brasil. A principal questão, né, que o Gramsci tenta responder nos seus escritos é: por que pensar a crise econômica aguda e da situação subjetivamente revolucionária existente na Itália e em boa parte da Europa nos inícios dos anos de 1920, não foi possível repetir ali a vitoriosa experiência dos bolcheviques na Rússia? Então, como eu já estava falando para vocês, o Gramsci ele ruminou e ficou pensando nisso, né, enquanto fazia os seus escritos. O que fez com que, né, esse avanço que nós tivemos na União Soviética de organização, por que isso não se espalhou por toda a Europa? Então, a organização dos cadernos, do primeiro caderno que foi socializado, como eu tinha falado para vocês, eles foram, né, Gramsci, então, após sua morte, deixou 33 cadernos escritos, 4 deles dedicados a traduções, e 2 tipos de caderno. Né? O que seriam esses 2 tipos de caderno? Um desses cadernos são denominados de miscelâneos, que são notas sobre diversos assuntos. E a segunda titulação seriam os especiais, que são assuntos específicos, que são desdobrados a partir dos escritos miscelâneos. É uma escrita mais tardia. Então, é aquele escrito em que o Gramsci muitas vezes já tinha escrito sobre, retomou aquela nota e desdobrou aquilo com mais fôlego, com mais aprofundamento. A edição organizada crítica, ela traz uma distinção em notas A, B e C. Essa distinção, ela se dá pelo devido motivo. Tá difícil, tô quase gaga aqui, gente. A nota A são as notas
que podemos denominar de canceladas, ou que foram retomadas, ou em outro momento reagrupadas, resultando na nota C. E os textos B, ou as notas B, são de redação única. Então, o Gramsci escreveu aquilo e não revisitou. Os cadernos especiais, quase sempre, são constituídos por essas notas C. Então, como eu já tinha mencionado para vocês, são aqueles escritos em que ele retoma, desdobra, aprofunda. E os cadernos miscelâneos, muitas vezes, em sua maioria, são das notas B. Vou voltar um pouquinho. Essa organização pode ser que, agora falando para vocês, fique de uma forma confusa, mas como a gente já socializou com vocês o link dos textos para estudo, lá tem os cadernos digitalizados completos, e se vocês folhearem, né, olharem ele, nós vamos usar no próximo encontro o caderno 2 e o caderno 1, partes, né, e em cima dele, nas páginas, ele denomina, ele coloca dos cadernos miscelâneos. Então, a gente consegue entender quando a gente está vendo notas dos cadernos miscelâneos e quando são cadernos especiais, está em cima, está colocado caderno 12 ou outra numeração. Sobre essas notas, né, A, B e C, normalmente, ela não aparece, é mais uma forma de organização do texto e como ele foi sistematizado para publicação. Um outro ponto que eu queria discutir e trazer para vocês, né, é essa diferença do jovem Gramsci do Gramsci da maturidade. Como eu já falei para vocês, né, ele teve uma produção, uma contribuição antes do seu período carcerário, em que ele estava inserido no dia a dia, né, dialogando com as pessoas e vivendo ao meio, e o período de sua maturidade teórica foi o período em que ele esteve no cárcere. Então, o cárcere traz algumas mudanças para a pessoa que está ali naquele período, ainda mais ele que passou alguns anos. Então, durante o período em que ele esteve encarcerado, né, ele acreditou, né, e eu estou trazendo apontamentos, mas existem várias compreensões do que foi esse período. Mas ele, dentro do cárcere, tinha um diálogo com as pessoas que estão no Partido Comunista, que estavam no Partido Comunista Italiano, mas ao mesmo tempo também ele discordou de alguns encaminhamentos que estavam acontecendo naquele momento. Isso trouxe um isolamento maior ainda para ele que estava ali no cárcere, com os colegas, né, de cárcere. Ele também, quando ele começou a levantar essas questões em que ele enxergava enquanto problemática de encaminhamento do partido, também trouxe mais um afastamento para as pessoas que estavam ali com eles, que também pensavam diferente. Então, tudo isso resultou nesse Gramsci da maturidade e está refletido no que ele trouxe para a gente, né? Então, um outro trecho que eu queria destacar para a gente o Carlos Nelson traz, né, que o momento da continuidade, contudo, não deve ocultar a da relativa descontinuidade, que se manifesta não apenas no surgimento de novas temáticas nos apontamentos carcerários, mas também no fato de que o vínculo com a conjuntura é evidente nos escritos juvenis.
quando Gramsci não dispunha e não queria dispor do distanciamento possibilitado pelas condições em que foi forçado a escrever os cadernos na prisão. Tem vários escritos falando, né, e trazem esse debate do jovem Gramsci, do Gramsci da maturidade, e eu trouxe esse trecho até para destacar, né? Tem mudanças? Tem mudanças. Ele traz algumas coisas, ele desdobra de uma outra maneira no cárcere, desdobra, mas a essência da sua forma de pensar, né, pela dialética, pela materialidade, isso não é alterado. A forma dele compreender o mundo não é alterada. Um outro destaque que eu queria fazer para vocês, nos escritos políticos, né, um dos textos que denominam como um dos mais importantes, é a questão meridional. Nesse texto, ele já traz elementos para a gente pensar a questão do intelectual, da hegemonia, e que são temas que serão desdobrados e que, nos cadernos do cárcere, e a hegemonia, em especial, ela acaba permeando toda a obra do Gramsci. Então, a ideia dessa continuidade, mas uma relativa descontinuidade, é que aquele escrito no período carcerário, ele também aparece nos escritos carcerários, não da mesma forma, mas com aprofundamento. Outro ponto que eu acho importante da gente conversar um pouco é do Gramsci no Brasil, né? As suas obras começam a ser publicizadas no Brasil no final de 1960. Essas obras, inicialmente publicadas no Brasil, elas são partes ou fragmentos da obra do Gramsci. Então, como eu já tinha mencionado para vocês, isso traz alguns problemas, porque a gente não consegue ter a totalidade daquela produção. A gente tem um recorte sobre o que o autor traz. E essa apropriação do Gramsci no Brasil, ela está muito vinculada à necessidade ou às contribuições que o Gramsci pode trazer para a gente para compreender a nossa realidade, né, as particularidades históricas. Então, eu vou destacar alguns conceitos que muitas vezes são utilizados, né, por diversos intelectuais no Brasil para tentar dar respostas para aquilo que a gente vive, né, para nossa realidade. Então, a questão da hegemonia, da sociedade civil, da sociedade política, dos intelectuais, dos partidos políticos, do nacional popular, da revolução passiva. Eu não vou, hoje, no nosso encontro, me aprofundar nesses conceitos, porque nos outros 3 encontros, a ideia é que esse aprofundamento aconteça neles. Mas isso não impede em que hoje a gente dialogue com algumas questões vinculadas a esses conceitos. Junto a isso, como eu tinha mencionado para vocês, existem várias publicações de textos e escritos sobre o Gramsci, né, ou de escritos do Gramsci, aqui no Brasil. O texto que eu socializei com vocês tem uma lista no final em que ele traz algumas dessas contribuições, mas ele encerra essa lista em 2008, né? Tanto devido ao ano em que foi publicado o livro, que foi publicado em 2011. Então, tem essa lacuna, né, de tempo. Mas hoje, nós temos novas publicações, né, e várias publicações até o dia de hoje. A Boitempo vem fazendo um esforço de trazer algumas dessas publicações do Gramsci, né. Há 3 anos, se eu não estou enganada, deixa eu confirmar, em 2017... Em 2017, a Boitempo publicou o Dicionário Gramsciano. Esse dicionário,
organizado pelo Guido Ligori, é fruto, né, da Associação Internacional Gramsciana da Itália, a partir de seminários em que eles foram produzindo e foram desdobrando verbetes em que apareciam de maneira recorrente na obra do Gramsci, ou que muitas vezes é um termo corriqueiro, né, usualmente, mas que na obra do Gramsci existe uma compreensão, ou o autor tenta trazer um elemento a mais daquilo que a gente normalmente entende. Outro texto é esse Odeio os Indiferentes, que é um conjunto de escritos pré-carcerários do Antônio Gramsci. O terceiro texto é Antônio Gramsci, O Homem Filósofo, do Gianni Friso. Esse texto é muito legal para quem tiver possibilidade. Ele traz uma análise do Gramsci como uma biografia intelectual. Então, a ideia dele, ele organiza em algumas partes, e partes como o jovem revolucionário, o dirigente político, o teórico. Então, ele traz uma outra forma da gente entender e pensar a vida e a obra do Gramsci. E, por fim, esse livro, O Rato e a Montanha, que foi um conto que o Gramsci escreveu para os seus filhos e que a Boitempo materializou em livro infantil. Eu não sou da livraria Boitempo e não estou ganhando por essa propaganda, mas eu achei legal trazer, porque são textos em que eu estou me apropriando recentemente e que traz debates e reflexões importantes para a gente pensar o Gramsci. Eu já estou encerrando a minha fala, mas queria trazer esses três trechos para a gente pensar a nossa conversa de hoje, né? O primeiro trecho Gramsci vai dizer que é na esfera político-ideológica, ou seja, no terreno das superestruturas, que se trava, em última instância, a batalha decisiva entre as classes sociais. Então, o Gramsci é um marxista, né? Ele se apropria das contribuições de Marx e Engels, mas ele desdobra aquilo com outras possibilidades de enxergar. Então, eu quero trazer esse debate um pouco para a gente pensar, né? Como que a gente consegue pensar a questão da batalha das ideias ou da luta de classes a partir de um olhar gramsciano? O segundo trecho ele foi intérprete de um mundo em que, em sua essência, continua sendo o nosso mundo de hoje. Eu trouxe esse trecho porque o Gramsci é considerado, por muitas pessoas, como um autor clássico, né? Mas ele não é aquele autor clássico em que a gente consegue ler o que ele escreve e enxerga efetivamente o que nós temos hoje. Gramsci, ele pensou, e ele teve o esforço, e eu estou ratificando aqui, de pensar a Itália. E o nosso esforço é pensar o Brasil. Então, a ideia, a reflexão que eu trago com esse trecho né, a gente se apropriar do Gramsci para pensar o Brasil, né, para pensar as nossas particularidades. Muitas coisas podem e não vão caber. Outras vão precisar de aproximações, de reflexões, mas é uma ferramenta importante para a gente pensar a nossa realidade. E o terceiro é que o Gramsci não é um cientista político, nem um filósofo no sentido acadêmico das palavras, ou muito menos um sociólogo. Ao adotar como marxista que era, o ponto de vista da totalidade, ele ignora a divisão acadêmica do saber em compartimentos estanques
e concentra sua reflexão teórica na elaboração de uma teoria geral da praxis social e política. Então, eu acho que o principal desafio, né, quando a gente pega e se depara e tenta se apropriar do Gramsci, é porque alguns autores escrevem, né, ele escreve um livro, um texto, que é um não livro. Aquilo não foi pensado para ser publicado. A ideia era isso. Ele teve algumas propostas de publicar o que ele estava escrevendo durante o cárcere e ele se recusou. Então, aquilo que ele escreve não foi pensado no cárcere, um parênteses do cárcere, não foi pensado para ser publicizado. Mas, né, quando as pessoas que eram próximas dele se depararam com tudo aquilo que foi escrito no período carcerário, entenderam que aquilo não poderia ser simplesmente guardado. Aquilo precisava ser socializado, precisava ser esmiuçado, precisava ser apropriado. Por entender que o Gramsci, como está nesse trecho, né, entender a vida, né, entender a organização pela totalidade. Então, um dos erros em que a gente tem, muitas vezes, quando vai estudar qualquer autor, e o Gramsci não fica fora disso, é a gente pegar um conceito e tentar fazer esse conceito isolado, ou pensar esse conceito de forma isolada. E esse é um esforço que eu tento fazer, né? Eu acredito que eu não consiga, mas eu tento, e eu queria propor esse esforço para a gente. Quando a gente for pensar os conceitos, infelizmente a gente não consegue, pelo tempo, abordar e nos textos, não consegue propor textos que abordem todos esses temas, mas os textos em que a gente socializou não vão abordar um conceito sozinho. E a gente vai fazer esse esforço de tentar relacionar esse conceito com os demais elementos da obra dele. Então, eu queria agradecer. Espero que não tenha ficado muito confusa a minha fala, mas agora abrir para a gente conversar e dialogar um pouco sobre o Gramsci, sobre o texto, o que vocês acharam, o que vocês já sabem sobre o autor, o que a gente pode discutir nos demais encontros, tá? Nós temos, o professor André não vai gostar que eu fale isso, mas nós temos ainda a sorte de termos ele aqui conosco, que também estudou o Gramsci na sua dissertação, ainda estuda até hoje, e a gente consegue ter ele conosco para ajudar a esclarecer ou a pensar algumas coisas para além do que normalmente a gente se limita. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui os nossos contatos do nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato, dialogar, a gente está sempre aberto. É isso. Professora, eu já terminei no tempo, hein? Só as meninas todas terminam no tempo, só os meninos que não, né? Mas olha, a gente queria agradecer aí pela sua explanação, por ter trazido aí essas informações importantes, né, referente a esse autor que a gente estuda. Eu acho que organiza o nosso pensamento, possibilita que a gente compreenda ele dentro de um tempo histórico que não é o nosso, né, com outras condições objetivas de vida e de condições, inclusive, de produção intelectual, e é bem complexa, né, essa condição, inclusive. E isso acho que nos aproxima um pouco, né, porque a gente, quando estuda um autor, parece que ele está distanciado, parece que ele não é uma pessoa, um ser humano, parece que é algo, né, que não está palpável, né, e eu acho que isso humaniza também bastante, e também em compreendê-lo dentro de todas essas subjetividades que estão presentes, né, enquanto um ser humano, enquanto uma pessoa que teve essas condições, infelizmente, né, porque se ele tivesse outras, talvez nós teríamos mais o que
o que esperar, né, o que agora ter dele, né, é uma pena, né, e a gente estudou o Vygotsky também há pouco, que também teve tão pouco tempo de vida, né, e também foi uma vida bem difícil, bem complexa, né, em termos de condições objetivas para a produção científica, para a produção intelectual, se não científica, né, porque você diz aí no final que ele não tem essa referência, né, de acadêmica, enfim, até porque nem dava, né, estava no cárcere. Bom, então a gente dá uma continuidade agora, buscando estabelecer um diálogo com a Caroline, a partir do que ela apresenta, a partir da leitura que ela nos indicou, né, para a gente poder dialogar, e a gente faz assim, a gente se inscreve apenas por uma questão de ordenação, né, para a gente poder chamar as pessoas que gostariam de se expressar, de trazer suas considerações, questionamentos, né, enfim, estabelecer um bate-papo aqui com todo mundo, né, tem pessoas aí que estudam, que conhecem talvez o Gramsci com mais profundidade, né, o professor André que está aqui, que também é membro do grupo, coordena comigo o grupo de estudo Vitor Marinho, e gostaria até que ele se apresentasse depois para quem não o conhece, e as pessoas que a gente está recebendo agora, o professor Wellington, que nos visita pela primeira vez, eu acho, é da universidade, eu acho que da Bahia. Apresenta-se para nós, professor, por favor, aproveita aí e já faça suas considerações. Boa noite, então, para todos e todas presentes. Meu nome é Wellington, eu sou da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sim. Aqui considerado aqui o sertão, o portal do sertão da Bahia. Eu moro em Salvador, fica a 120 quilômetros aqui de distância. Eu já participei de uma atividade de vocês, que foi justamente sobre Vygotsky. Infelizmente, eu não tive condições de dar continuidade, mas agora eu espero que possa ser diferente, né? Sim, com então, certeza. agradecer também, aproveitar e agradecer a acolhida, mais uma vez, e dizer que é um prazer muito grande estar fazendo parte de um grupo que leva o nome do professor Vitor Marinho. O professor Vitor Marinho foi muito importante na minha formação e continua sendo, porque os textos, os livros dele, está sempre sendo lido e relido por mim e pelos meus alunos, né? Enfim, sobre a exposição e o tema, duas coisas, assim, que eu queria perguntar. Uma é em função da situação da Itália, né? Na época dos textos, dos escritos do Gramsci, como é que a Itália... Porque, muito embora o Gramsci ele tenha se preocupado muito com a questão da Itália, o pensamento dele é um pensamento, digamos assim, internacionalista, né? Quer dizer, o pensamento do Gramsci, ele serve para pensar os estados, ou as formas políticas dos estados, nas suas mais diversas configurações. Então, a primeira questão seria essa conjuntura da Itália na época em que o Gramsci vai sendo desenvolvido. A gente sabe que, do ponto de vista de Estado-nação, tanto a Itália quanto a Alemanha vai se desenvolver enquanto Estado-nação muito tardiamente em relação aos outros países da Europa, né? E a outra questão diz respeito a esse acolhimento, muitas vezes, e aí eu já estou falando muito da minha experiência no mestrado em educação, lá da UFES, né? Um acolhimento muito tranquilo das ideias do Gramsci, principalmente nesse aspecto do debate cultural, né? Então, assim, o Gramsci aparece como um intelectual da cultura, da discussão cultural, mas o aspecto político, né, eu diria assim, até o aspecto revolucionário das reflexões do Gramsci é meio que cancelada, meio que silenciada, né? Então, o Gramsci que aparece assim na universidade, não sei a experiência de vocês, professores que estão aqui,
mas pelo menos o que eu sinto em relação às conversas até dos próprios colegas, é que é um Gramsci que a gente pode se utilizar para fazer uma discussão cultural, mas dentro daquela, digamos assim, daquela configuração superestrutural, né, dentro do campo da superestrutura. Né? Enfim, são esses dois elementos, e obrigado pela oportunidade de estar falando. Ok, professor, obrigada a você. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração ou mesmo questionamento? Professor Ailton, que está sempre aqui conosco. A gente esqueceu de mencionar que a professora Jennifer também é membro do GTT Movimentos Sociais, né? Depois ela vai fazer uma propaganda aí, que ela está com uma live, eu acho, né? Que vai acontecer. Depois você deixa aqui o convite para todos da sua participação aí nessa... É a Carol, Ângela. Oi? Você falou Jennifer, é Carol. Eu falei, Carol, eu tenho mania de trocar. Obrigada, Felipe. Desculpa, Carol, falei Jennifer, nem percebi. Então, Carol, tá, gente? Retificando. Professora Ailton, você tem alguma questão, alguma consideração? Eu estou te provocando porque você, salvo engano, também é do grupo Movimentos Sociais, sim ou não? Sim, sua internet está instável, não dá para falar pelo chat? Acho que ele está com a internet um pouco ruim, a conexão. A outra pessoa que eu gostaria de provocar é a Valdenise. A Valdenise também é uma aluna do mestrado e também conhece um pouco Gramsci, será uma das pessoas que vai apresentar aqui um dos textos. Você gostaria de trazer alguma consideração, Valdenise? O Ailton disse aqui que ele é do GTT Movimentos Sociais, né? Valdenise? Oi? Oi. Eu tô aqui com 4% de bateria, 3% agora. Eu estou brigando aqui com a bateria do celular. Boa noite a todos e a todas. Acho que é importante a gente, né, ler e... Bem, eu tive acesso à leitura de Gramsci na graduação, né? Ainda, mesmo sendo militante, a gente pouco ouvia falar de Gramsci, e foi na graduação, numa disciplina de sociologia, que eu vi as primeiras ideias, né, de Gramsci. E assim, eu acho que eu sou, além de professora, sou militante do movimento sindical, estava ainda há pouco numa reunião da FASUBRA, e aí na fala, né, da Carolina, a gente para refletir em que momento que a gente está na conjuntura, né, e como que é pertinente o que a gente vai discutir depois, os temas que nós vamos discutir depois, a questão do intelectual orgânico, né, como que é pertinente agora nesse momento, né, numa conjuntura que a gente está, onde tem uma guerra, a guerra de posição, uma guerra de movimento, né, principalmente nesse plano agora, que é num plano que a gente está de isolamento social e que existe que a gente fala de uma guerra virtual, né? De um confronto de ideias. Então, esse debate do Gramsci, ele é muito atual, né? Apesar de ter sido escrito já há muito tempo atrás, né, num período histórico, mas a gente traz nossa realidade para a conjuntura brasileira e a gente vê que é pertinente. Então, acho que vai ser um debate muito rico, muito importante, né, a gente refletir a questão dos movimentos sociais, né, o papel do intelectual, essa guerra de posição,
que colocadas as ideias, né, de Gramsci, né, na atualidade. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Principalmente para a gente que atua no movimento social, de fazer essas conexões das ideias com relação à questão do movimento. Ok, obrigada, Valdenise. Eu vou pedir para o George Biafra, se ele estiver por aí, puder falar conosco, ou também se apresentar e se ele tiver alguma consideração. Enquanto isso, a Ailton acho que conseguiu aqui se conectar aí conosco. Boa noite. Boa noite. Estão me vendo aí? Sim. Eu estou no interior agora, então aqui a internet é bem estável e fica bem difícil de... As falas ficam cortando, estou tendo dificuldade de fazer até atividade remota da universidade, mas vamos lá. Se apresenta para nós, por favor. Isso. Eu sou professor Ailton, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Educação Física, sou doutorando do programa de pós-graduação da UFBA, orientando a professora Celita Farel. E a professora Celita Farel é uma defensora do legado de Gramsci, né? Ela incentiva que os seus orientandos façam a leitura, apesar de que não é do grupo do LEPEL uma tradição de fazer esses estudos. Com pouquíssimas leituras eu tenho anteriores, mas tenho interesse, principalmente por conta do que o professor Wellington já apontou aí, né, sobre a necessidade eu acho que de situar Gramsci como não um teórico, né? Claro que ele é teórico, sim, mas um intelectual da cultura, mas na cultura na perspectiva marxista, que eu acho que isso não é evidenciado. E o que eu acho de importante destacar nesse momento que a gente vive, tanto a análise que Gramsci fez do fascismo da década de 20 na Itália, mas, claro que a gente não vai fazer uma transposição para o Brasil pela situação que tem, mas de conseguir juntar elementos para fazer uma análise de conjuntura com mais rigor. Só que o que eu queria destacar, que eu acho importante, é entender um pouco, acho que Gramsci deve ajudar a gente a entender um pouco o conceito de sociedade política e sociedade civil, né? Quando ele vai dizer quando ele vai fazer as análises do papel da sociedade civil e da sociedade política e o fortalecimento ou não dela, né? Acho que a gente tem que se apropriar desses conceitos para a gente fazer uma análise de conjuntura com mais fidedignidade da realidade, né? Conseguir mais elementos para a gente conseguir para atuar nela, na perspectiva da praxis, né? Então, acho que é importante esses conceitos de hegemonia, que eu acho que são apropriados superficialmente, acho que são importantes, mas o papel do Estado, eu acho que é importante a gente entender, na perspectiva da sociedade civil, do bloco histórico, sociedade civil, sociedade política. Eu acho que essas coisas são importantes da gente se aprofundar. Era isso. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês, participando e dialogando. A gente que agradece, Ailton. O George disse aqui que ele é um curioso, que a esposa dele disse que seria interessante, espero que esteja sendo mesmo. Se incomoda de se apresentar para nós, dizer o seu vínculo, tem vínculo acadêmico ou não? Pode ser aqui pelo chat, se você não quiser falar ou não puder, né? Boa noite. Não, sou só curioso mesmo, curioso do marxismo, então a minha esposa, a Vanessa Santana, ela tá aqui também. Aí ela me chamou para assistir, mas eu não tenho vínculo acadêmico nenhum, não. Sim. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Vocês são de onde? É de Suzano e ela é de Juiz de Fora, ela é da UFJF. A Vanessa da Juiz de Fora, tá.
A Vanessa eu conheço, de Juiz de Fora. Isso. Vanessa, você quer falar a sua pergunta aqui, Vanessa? Pode falar, você colocou aqui, né? Coloquei, oi, Ângela, boa noite a todos e todas. Oi, tudo bem? Eu queria que a Carol, Jorge é meu esposo, né? Ele está em Suzano e eu estou em Juiz de Fora, estamos distantes nesse momento. Isso mesmo, incentiva ele aqui a se aproximar. Com certeza. Referências. Então, a minha dúvida eu acho que a Carol até falou na explanação dela que a organização dos cadernos ficou meio confusa, e eu tenho, sempre que eu vou, já li o Coutinho, o Álvaro Bianchi, e eu fico com essa dúvida. Eu sei que às vezes não vai ser nem sanada agora, né, Carol, mas, enfim, da organização e como foi realizada essa tradução brasileira, né? Se tem, como a Jennifer falou no Vygotsky, que tinha aquelas questões de tradução, né? Essas diferenciações, se acontece o mesmo no Gramsci, né? Alguns termos, algumas palavras que do italiano para o português se sofre alguma questão de entendimento. Então, a questão da organização nos temas, né? Aprofundar um pouquinho dos miscelâneos especiais, se ela puder retomar para mim, e a questão da tradução, se tem alguma diferença em relação à compreensão para, no caso, brasileira. E outra questão também, já vou aproveitar o bonde, né? Outra questão, se essa tradução feita pelo Coutinho, no caso, se tem algumas críticas a esses cadernos traduzidos por ele e por outros autores, né? Se os outros estudiosos de Gramsci, né? Se vem, como eles olham para essa tradução do Coutinho. É mais isso. Se tiver alguma dúvida em relação às minhas perguntas, aí pode falar, Carol. Você ficou muito confuso. Vanessa, você vai apresentar também, né, um texto. Eu vou. Vanessa também. Vou sim, no encontro. Ok, Vanessa, muito obrigada pela pergunta. Carol também vai te agradecer aí. Carol, depois a gente faz mais uma rodada, acho que dá para a gente agora bater um papo, né? Com você. Vamos lá, né? Vou tentar sintetizar. A conjuntura, vou começar pelo Wellington, e depois a gente vai dialogando um pouco mais. A conjuntura na Itália, ela estava em processo de industrialização, de modificação, né, da sua essência, né, dos seus trabalhadores. Teve mudança de capital, né? Passou até chegar em Roma. Como eu disse, né? Tivemos, né? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. Na minha fala, talvez possa ter trazido algum equívoco, algo do tipo, né? Mas a minha ideia de falar que o Gramsci pensou a Itália, né? Não é desconsiderando que ele com certeza pensou outros elementos para além da Itália, mas é que ele traz algumas especificidades que pontua essas questões, né? Vinculada à conjuntura, como a diferença entre o norte e o sul da Itália, né? Que ele traz na questão meridional. A compreensão mais internacionalista, quando ele analisa o Oriente e o Ocidente. Ele traz que o Oriente é um pouco mais, vamos dizer assim, não sei se o termo, não é um termo atrasado, mas a sociedade civil está um pouco mais gelatinosa, menos organizada, e o Estado tem a centralidade daquele processo. Já o Ocidente é visto como um espaço já mais desenvolvido, em que a sociedade civil tem uma inserção maior naquele espaço. Então,
no processo revolucionário, tanto no Oriente quanto no Ocidente, se dariam de formas diferentes. Outro elemento que a gente também pode trazer para pensar a conjuntura na Itália, né, é o movimento fascista, né, que o professor Ailton também mencionou, e que é impossível a gente não ler o Gramsci e não pensar no que nós estamos vivendo hoje, né? E como eu destaquei até na minha apresentação, né, ele tenta analisar esse fascismo, né? Ele foi preso por esse governo fascista, e o texto do Gianni Friso, né, tem um trecho em que ele traz que nós já temos já sofremos por ele escrever, por ele ter sido preso nesse sistema. Então, isso já é um problema daquela conjuntura, né? Ele foi um preso político, ele acreditava que seria solto antes, né? Como eu já mencionei, com um acordo entre Itália e União Soviética, isso não acontece. Então, pensar a conjuntura da Itália é algo delicado, e eu não tenho, né, o aprofundamento de todo esse processo, mas eu acredito que a gente pode trazer alguns elementos, e daí eu vou até, na próximo espaço, até queria que o professor André pudesse trazer um pouco mais desses elementos para a gente sobre a conjuntura da Itália. Mas, sobre o Gramsci, e essa ideia do Gramsci por uma vertente culturalista, né, eu acho que uma das coisas que faz com que isso aconteça é um recorte da obra do Gramsci, né, como eu já tinha mencionado para vocês. Muitas vezes a gente recorta o Gramsci, né, os elementos que ele traz sobre o Gramsci, ou sobre cultura, e tenta desdobrar a obra do autor isolada. E nós sabemos que isso traz vários problemas. Há mês passado, a Universidade Federal do Maranhão, ela fez um seminário sobre o Gramsci, pautado nessa questão cultural. E a Virginia Fontes falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Muitas vezes esse Gramsci culturalista, que foi interpretado e muito disseminado no que nós temos hoje, é uma leitura gramsciana culturalista da direita, né, do conservadorismo. Não é uma leitura do que seria a cultura do Gramsci, como o Ailton pontuou, né, pela uma perspectiva marxista. Esse termo, né, o termo da cultura, quando a gente vai pensar e tentar problematizar, ele está para além do que muitas vezes a gente pensa que seria cultura, né? A cultura é entendida, na verdade pode ser entendida quanto uma tomada de consciência, né? É o sujeito entender o seu papel na sociedade, né? A que grupo eu sou vinculado, em que lugar eu estou vinculado, né? E, para além disso, é pensar que a cultura, ela não é descolada dos outros elementos, dos elementos filosóficos, dos elementos econômicos, dos elementos políticos. A cultura, ela é um elemento de disputa de hegemonia, né? Nós, enquanto classe trabalhadora, temos os nossos elementos vinculados à cultura, que quando nós estamos nesse espaço de disputa, não são os mesmos da classe dominante. E daí aparecem os elementos, né, e nos faz pensar sobre a sociedade política e a sociedade civil, né, como a gente vai desdobrar, e eu estou só pontuando por cima, né, a sociedade civil, que é dessa esfera social, que são as organizações que nós temos, tanto igreja, partido político, sindicato,
entre outras ONGs, entre outras organizações que nós temos, naquele momento que nós temos hoje, né, faz com que esse processo de compreensão do que seria essa cultura, vinculado, né, como a Valdenise também mencionou, né, desses intelectuais, né, quem são esses intelectuais vinculados a essas organizações, onde esses intelectuais estão vinculados, a que classe eles estão respondendo, e tudo isso acarreta, ou desemboca naquela questão que eu trouxe no final para a gente, né? Como é que a gente consegue pensar a realidade, a luta de classes vinculados ao Gramsci. Indo para a questão da Vanessa, né, da organização dos cadernos, Vanessa, crítica, com certeza, né, tem dessa tradução e dessa organização do Carlos Nelson. Como eu já tinha falado, né, na edição brasileira nós temos 2 cartas, 2 escritos políticos e 6 cadernos, então são 10 volumes no total. Essa tradução é da edição crítica, né, dessa segunda edição que saiu na Itália, então foi feita a partir do Carlos Nelson. Eu queria abrir um parênteses, né, que o Carlos Nelson, se eu não estou enganada, ele faleceu em 2011, 2012, e ele fez e trouxe essa contribuição de vida dele, né, de tentar traduzir, de trazer as contribuições do Gramsci para a realidade brasileira. Problemas, com certeza, tem, né, tradução a gente sabe que sempre algumas coisas acabam sendo alteradas, mas eu queria destacar algumas coisas, né. Muitas vezes, quando a gente, principalmente, está na área da educação, tem termos que são muito recorrentes da gente discutir, né, que seria, vou destacar 2, princípio educativo e escola unitária. Quando eu peguei o dicionário gramsciano, esses termos, eles não aparecem. Então, isso já é um exemplo de uma diferença de tradução. Então, quando a gente pega a tradução brasileira, esse termo, ele aparece em algumas vezes. Não aparece muitas vezes, mas aparece. Quando você pega o dicionário, como eu já disse para vocês, for organizado em seminários na Itália, esse termo ele não aparece. Aparece o termo escola, né, o debate vinculado à escola unitária e ao princípio educativo aparece, mas aparece nos verbetes sobre escola, sobre educação, entre outros. Eu acho que seria um pouco isso. Não sei se eu fui clara, se eu não fui, a gente continua dialogando. E aí, gente, mais alguém? Eu gostaria que o Danilo e o Caio, que também se apresentassem aqui para a gente, se tiver alguma consideração, poder fazer, ou se não, só se apresenta mesmo. Caio, tá por aí? Ângela, tudo bem? Oi, Antônio, tudo bem? Professor Antônio do UFRJ, tudo bem? Depois de deixar também eu fazer uma rápida apresentação. Por favor, se apresente para nós. Deixa o Caio falar. Tá bem. Em seguida, ele você fala. Ok. Pode falar, Caio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, meu nome é Caio, eu sou do interior de São Paulo, sou formado em Educação Física, estou me formando em Pedagogia. Tive com vocês em alguns encontros acerca do grupo de estudos, do ciclo de estudos do Vygotsky, e estou aqui para acompanhar vocês agora nessa discussão a respeito do Gramsci. É o primeiro contato que eu estou tendo com o Gramsci, nunca tinha lido nada dele especificamente, e concomitantemente estou vendo um pouco dele na disciplina do Newton, lá na Unesp de Araraquara, sobre a discussão que ele faz a respeito da escola tradicional. E fico muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço essa oportunidade.
Como você soube do nosso grupo, desse estudo? Sobre Gramsci? Não, desse ciclo de estudos que a gente está fazendo. Eu tenho dialogado bastante com o Eliton, tenho dialogado com o pessoal lá da UFAL também, a Joelma, o Ailton, que está aí, e também, a partir disso, com as redes sociais também. Ah, legal. Obrigada, Caio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Antônio, depois o Danilo, se ele estiver por aí. Professor Antônio é membro do grupo, e ele está retornando agora, teve uns problemas pessoais, né? Então, por favor, se apresenta aí para a gente, professor. Boa noite. Meu nome é Antônio, sou professor da UFRJ, também na Educação Física, dou aula de perspectivas filosóficas, e a Ângela e o André carinhosamente colaboram, e também estou no grupo há um tempo. Eu tive ausente durante um período recente, e eu queria até agradecer inicialmente a todo mundo, né, em especial o grupo também, obviamente, e a Ângela e o André. Vou falar rapidamente, eu tive 3 pessoas da minha família testaram positivo para o Covid, e infelizmente uma morreu. Isso me tirou praticamente, assim, eu fiquei sem chão durante um tempo, e aí eu não consegui participar, eu ausentei por um tempo, lá, não sei se por 2 meses, ou por aí, não sei de cabeça, mas assim, não tive condições mesmo. O André e a Ângela me deixaram muito à vontade, foram super carinhosos, como eles são, assim, organicamente, né, impressionante, como eles são lindos e maravilhosos, como esse grupo também transpira afeto, e me deixaram super à vontade. E agora, com o coração mais calmo, eu estou voltando. Enfim, eu trabalho, minha formação acadêmica, eu sou doutor em música, tenho graduação e mestrado em filosofia, graduação e doutorado em música, e dei aula durante muitos anos na UFMG, na pedagogia de filosofia e educação. Vim para a UFRJ para trabalhar na Companhia Folclore, como músico e também como professor, e assumi a disciplina Perspectivas Filosóficas para a Educação Física. Bom, eu não sei se eu teria mais coisa para falar, eu ainda estou... Peço desculpa que eu caí meio de paraquedas, né? Eu queria estar chegando mais cedo no início da reunião, e queria dar parabéns ao grupo. Eu tenho acompanhado, assim, na medida do possível, acompanhei todos os eventos que foram produzidos. Pelo que eu já expus, eu não tinha condições de estar participando, mas estou com muita alegria voltando para o grupo, porque, repito, né, hoje eu falei com o Jorge, inclusive, não sei se ele vai estar aí, o Jorge é professor da UFRJ, ele falou que tinha recebido o link, talvez ia aparecer. Falei com ele, impressionante como que o grupo tem uma energia muito acolhedora, transpira afeto, isso é fundamental para o trabalho, né? Eu tenho um tesão mesmo, assim, uma alegria muito grande de trabalhar com vocês, com o André, com a Ângela. Então, eu queria mais uma vez agradecer o apoio, o carinho que eles me deram, que todos vocês me deram durante esse período. Estou de volta agora para estar junto e trabalhar bastante com vocês. É isso. Ok, professor, se sinta assim acolhido sempre, e que bom que você possa agora estar de volta, e seja muito bem-vindo, tá? Que isso beijo para vocês. Minimizado, né, com as nossas relações aqui, que a gente possa trazer aqui para você nesse momento, né, difícil, né, de vida, né, porque estamos realmente passando por um período bem complexo, né, da humanidade, e a gente não está alheio a isso, embora a gente está aqui tentando se adequar às adversidades e todas essas condições, né, de vida humana que em especial o nosso país também tem passado, né, com certo descaso, inclusive, né, dos nossos governantes, e a gente não tá de modo algum alheio a isso, e aqui sempre trazendo a nossa solidariedade humana, e principalmente as nossas considerações, né, os nossos pesares, né, em relação a tudo que está acontecendo,
e tentando também fazer desse momento um momento de reflexão para a gente. Acho que a gente vai ter aí um período bem difícil, né, à frente, para pensar, para refletir, para poder encontrarmos algumas soluções, né, imediatas, a médio, a longo prazo, porque eu acho que a gente não sabe ainda o que espera, né, o que vem por aí, né, o que a gente ainda vai ter de enfrentar. Mas é isso, professor. Que bom que você está de volta. Obrigado, beijo para vocês todos, Ângela. Estou na área. Estamos juntos, literalmente. Ok. Danilo, e você, Danilo? Fale conosco um pouco. Primeiramente, boa noite para todo mundo, para todas, todos. Gratidão também pela acolhida. Faço, né, também as palavras, corroboro as palavras do professor, né, que acabou de comentar aqui conosco, né? O professor Antônio. Alô? Estão me ouvindo? Ok? Sim. Ok. Ok. Também muito feliz também, né, por ter feito parte desse momento aqui com vocês, compartilhado aqui desse aprendizado aqui junto com vocês, né? Eu fiquei sabendo do grupo, sou o professor Danilo, sou professor de História, né, me apresentando primeiramente, sou professor de História na rede básica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tanto no município quanto no estado. Estou mestrando em Educação na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, me formei em Londrina, né, em História, e estou aqui desde 2016. Fiquei sabendo do grupo primeiramente lá no ciclo sobre Vygotsky, mas não consegui participar, infelizmente, devido à agenda mesmo, que a Jennifer, né, tinha me encaminhado. Aí hoje a Carol Maciel, né, havia indicado também o link, e consegui ler o texto também para o encontro de hoje, né, muito bem apresentado pela Carol Ortiz, e parabéns pela apresentação. E assim como, né, não sei se mencionaram, creio que não, mas recentemente eu acompanhei uma live, só para dar uma pequena contribuição, da Daniela Mussi, no próprio site no blog da Boitempo, né, está lá a apresentação dela, e ela também faz uma análise, né, de conjuntura e da vida do Gramsci tão bem quanto fez a Carol hoje, e fala sobre essa leitura à direita que o Gramsci teve nos últimos 15 anos, talvez, aqui no país, né, e tendo essa forma de percepção do Antônio Gramsci de uma forma enviesada à direita, né, no viés cultural, como dizem, né. E o próprio Olavo de Carvalho é um desses, entre aspas, intelectuais orgânicos da extrema-direita, que usam Gramsci de uma forma totalmente enviesada, de uma forma não muito coerente, né. E é isso, grato pela acolhida também, pela recepção calorosa, e obrigado. Obrigada a você, Danilo. Prazer tê-lo conosco, historiador, né? E sempre traz contribuições, né? A gente fica feliz de ter essa diversidade aqui, né? De formação, de pessoas que trazem essas experiências em outros recortes disciplinares e que agrega muito, né? Então a gente fica feliz de estar podendo ter esse contato com vocês, ainda que de forma remota, né, e isso é uma coisa boa, né, eu acho que facilitou, se não fosse assim, seria muito difícil, né, estarmos reunidos aqui numa segunda-feira, e dizer que eu não sei se você sabe, mas eu também sou sul-mato-grossense, né, e saber que você está aí contribuindo aí com a educação do Estado, eu fico feliz, né, e em busca dessas referências teóricas, eu fico bastante feliz e esperançosa, né, eu acho que acaba que nos traz um pouco de esperança também. E aí, eu acho que a Carol pode agora falar alguma coisa. André, você gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Então, na verdade, bom, André Malina, aqui da... Está aberta. Agora sim. Oi? Agora então, abriu. André Malina... Abriu de novo. Sua câmera sumiu. Professor, eu acho que é a internet. Dá para evitar, não caiu não. Tá bom, então.
Para mim, ela consta aqui como aberta, eu estou conseguindo me ver. Agora eu estou te vendo. Pode falar. Então, bom, André Malina, o FRJ, e também membro do grupo Vitor Marinho. Você me ouve bem, né, Ângela? Sim, te ouço. Todos acho que ouvem, né? Tá bom. Então, na verdade, bem-vindo, viu, Antônio, de volta. Para pegar e para... Eu adoro você e a Ângela e todo mundo. Obrigado. Então, vou reforçar algumas coisas que a Carol já falou, com o intuito da gente de retomar algumas questões rápidas e formular também uma questão para a Carol, tá? Então, o que a Carol falou em relação às questões da tradução do Gramsci, né? Elas podem ser reforçadas na medida que a gente compreende o processo em que essas traduções foram feitas, que são anteriores ao Carlos Nelson Coutinho. Na verdade, o Enio Silveira, que era o sujeito que estava à frente da civilização brasileira, um sujeito muito importante, né? Ele conseguiu traduzir o Gramsci em 1966, né? Portanto, no meio da ditadura militar, ou no início da ditadura militar, ele conseguiu fazer essa tradução de um texto que, por questões de censura, ele traduziu como concepção dialética da história, né? E aí era um projeto que tinha alguns textos que ele conseguiu fazer e tinha um projeto maior de trazer a obra completa do Gramsci. Só que, feita essa tradução, ainda se baseava nas edições anteriores à edição crítica que a Carol se referiu. Então, o Enio Silveira, quando conseguiu fazer isso no âmbito da ditadura, de uma forma muito difícil, com muita dificuldade, a tradução Concepção Dialética da História é um texto que é o materialismo histórico, ele não traduziu para o materialismo histórico para fugir da censura. Ele foi feito pegando alguns jovens que estavam muito ligados ao Partido Comunista Brasileiro, que era muito forte à época, né? E que já estava clandestino. E o Leandro Conder e o Carlos Nelson Coutinho, que estavam envolvidos nessa empreitada, acabaram tentando colocar no Partido Comunista Brasileiro o Gramsci, e ele era considerado, né, uma espécie de revisionista. Portanto, havia uma crítica à esquerda. Se hoje há uma crítica à direita, havia uma crítica à esquerda em relação ao Gramsci. Daí, essa crítica à esquerda colocava o Gramsci como um revisionista, portanto, não foi um sujeito aceito automaticamente. E a leitura dele ela foi pequena, a repercussão que ele teve no Brasil foi pequena. Ela só foi ampliada e massificada a partir do esgarçamento da ditadura militar. A implosão da ditadura militar é que trouxe, junto com a anistia, que trouxe os intelectuais de fora, trouxe também um arejamento das ideias aqui no Brasil, e o próprio Partido Comunista Brasileiro e depois o Partido dos Trabalhadores acabou encampando o Gramsci, e isso se disseminou. E o que nós temos de melhor em termos de uma obra de maior porte foram as traduções que o Carlos Nelson, junto com o Marco Aurélio e o Luiz Sérgio Henriques, fizeram dos Cadernos do Cárcere, dessa obra integral. Então, o que nós temos? Nós temos essa tradução da obra integral baseada nas edições críticas Gerratana, organizada por um sujeito chamado Valentino Gerratana, italianas de 1975. Essa é a base que a gente tem de tradução. Então, qualquer crítica que seja feita, há muitas dificuldades de fazê-la, né, porque você não tem um outro balizamento brasileiro. O que você tem são as edições italianas, né? E como todos os intelectuais anteriores ao século XXI,
há uma certa dificuldade em você conseguir os registros históricos daquilo que o sujeito efetivamente escreveu. E ainda nas condições que o Gramsci escreveu, foram mais precárias, porque ele estava dentro do cárcere e era tudo passado de forma semi-escondida, né? Quer pela cunhada ou quer por algum amigo. Aqueles textos eles não eram passados de forma tranquila, né? Então, é um material que teve que sair escondido. Então, muitos desses registros ainda se encontram por publicar, né? Então, é uma obra muito vasta que ainda está em processo de formação, assim como a de outros autores, né, do século XX, que ainda merecem pesquisas e retraduções e formas diferentes de se olhar. Tá? E aí eu vou para a pergunta que eu gostaria de fazer, se a Carol verifica ao longo do processo da vida acadêmica dela, né, quer dizer, no âmbito da universidade, se ela verifica uma modificação do olhar que se tem para o Gramsci em função das críticas que já foram apontadas do Gramsci como grande representante do que a direita chama de marxismo cultural. Então, se ela verifica que há um acirramento muito grande e se isso atrapalha um pouco uma leitura mais cuidadosa que poderia se ter, já que a militância ela exige que você acabe sendo mais atuante e tenha pouco tempo para se dedicar aos estudos necessários para você pensar com calma um autor dessa magnitude. Então, eu queria ouvir você. Eu queria também dizer que a gente tem mais 10 minutos, né, para o nosso teto de horário, e que a Silvia, a Luciana, a Mariana, a Pela, a Eliane, que a Pela, eu queria só conferir se ela é a esposa do Rafael, eu fiquei em dúvida, sim ou não? A Pela? É sim. Né? Sim. Tá. Então, e aí, assim, eu vou chamá-los em outra oportunidade para a gente ir se apresentando, caso não dê tempo hoje, tá? Sempre a gente faz isso durante o nosso tempo aqui, né, de comunicação, de convivência remota, e então a gente vai chamar em outros momentos a todos, tá? É porque, assim, se for apresentar todo mundo, aí não dá tempo, mas a gente sempre faz a apresentação de 5 ou mais pessoas, conforme a gente tem esse tempo, ok? Muito obrigada aí pela presença de vocês também. Então, Carol, pode te encaminho aí os questionamentos, as considerações finais, inclusive. Tá bom. Então, eu também queria agradecer a participação de todos, né, e as contribuições. E sobre essa questão do professor André, né, essa questão cultural vinculado ao Gramsci, como eu me enxergo isso, acredito que esse debate, né, aonde eu me insiro, né, esse debate, muitas das vezes, ele está como dado, né? Então, é uma leitura isolada, né? Como eu já tinha mencionado, e muitas vezes fica em suspenso dessa visão do marxismo cultural, né? Como eu tinha mencionado para vocês, existe um debate, né? E uma defesa hoje feita por alguns estudiosos de ressignificar esse marxismo cultural ou mostrar o efetivo significado desse marxismo cultural, né? A cultura enquanto como eu tinha mencionado, como um elemento de disputa de hegemonia. E como a gente vem conversando
conversou um pouco hoje, né? E agora com esse outro apontamento do professor André, dessa crítica que muitas vezes, né, o Gramsci foi visto como um revisionista, e hoje o Gramsci é visto como um culturalista, do esforço que a gente tem de se apropriar do que efetivamente é produzido pelo autor, e como a gente pode fazer esse debate nos espaços em que estamos inseridos. E vou pegar uma outra brecha, não sei se cabe, né, mas quando a gente fala de militância, né, inserção nos movimentos sociais e o papel do Gramsci nesse processo, a cultura é um elemento muito, muito significativo quando a gente pensa isso, né, porque ele é um espaço de muitas possibilidades, né, e que a disputa está ali a todo momento. Então, quando a gente pensa o Gramsci por esse viés, né, ou com essa intencionalidade, a gente reflete, né, e pensa em como os movimentos, ou enquanto a gente, enquanto militante, usa ou se apropria disso, ou se a gente se apropria, né, nessa visão que a gente critica da direita, mas que muitas vezes essa crítica acontece porque nós nos apropriamos ou materializamos desse marxismo cultural, não sei se o termo é marxismo cultural, desse elemento na nossa prática. Então, a reflexão que eu quero trazer e que eu queria que a gente desdobrasse, né, nos próximos encontros, como é que a gente pode pensar isso, ou se apropriar disso. E um último elemento, né, pensar essas aproximações com os movimentos sociais. Eu queria finalizar a minha fala de hoje com um trecho bem curto, um texto bem curto desse novo livro, Odeios Indiferentes, que são os escritos pré-carcerários, que são organizados, que o Danilo acabou mencionando, né, pelo Álvaro Bianchi e pela Daniela Mussi. Eu fico agradeço o elogio do Danilo, mas a Daniela é muito mais, né? Então, espero daqui a alguns anos estar fazendo reflexões um pouco mais aproximadas da Daniela. Mas eu queria trazer esse trecho que chama Disciplina e Liberdade. Foi publicado em fevereiro de 1917 e está um pouco vinculado a esse exercício da gente assumir um papel, né? Eu não vou ler o texto Odeios Indiferentes, porque é mais batido, a gente já conhece, já está circulado, já circulou mais. Então, o texto é Disciplina e Liberdade. Associar-se a um movimento quer dizer assumir uma parte da responsabilidade dos acontecimentos futuros, tornar-se artífice direto desses acontecimentos. Um jovem que se inscreve no movimento juvenil socialista realiza um ato de independência e libertação. Disciplinar-se é tornar-se independente e livre. A água é água pura e livre quando escorre entre as duas margens de um riacho ou de um rio, não quando se espalha de maneira caótica sobre o chão, ou rarefeita pareia na atmosfera. Quem não segue uma disciplina política permanece como matéria em estado gasoso, matéria contaminada por elementos estranhos, e por isso inútil e danosa. A disciplina política faz com que essa sujidade se precipite e ofereça ao espírito o seu melhor metal, a vida em escopo, sem a qual não valeria a pena ser vivida. Cada jovem proletário que sente o quão pesado é o fardo de sua escravidão de classe deve realizar o ato inicial de sua libertação e inscrever-se no FASO, agrupamento juvenil socialista mais próximo de sua casa. Então, eu queria que nesse
período em que estaremos juntos, né, dialogando sobre o Gramsci, fizéssemos esse exercício de pensar a realidade e a nossa prática social. É isso, eu queria agradecer a participação de todos. E por fim, a Jennifer lembrou agora, domingo que vem, às 15 horas no horário de Campo Grande, às 16 horas no horário de Brasília, nós, do GTT de Movimentos Sociais, estaremos organizando uma live para discutir a relação do esporte e a cultura corporal com alguns movimentos sociais, como o MST, o MTST, o MNLM e a Executiva da Educação Física, pelo canal do YouTube do CBCE. Obrigada. Depois a gente divulga, né, no grupo de estudo. E se alguém quiser ser adicionado no Zap, que a gente tem, né, do grupo, desse estudo que a gente faz às segundas-feiras, quinzenalmente, pode colocar o contato aqui, ou se a Jennifer puder também mandar o link aí, se alguém quiser entrar, porque lá a gente passa os informes, né, e se tiver alguma dúvida referente também aos encontros, a gente pode estar divulgando. Então, se alguém não está lá e tiver interesse de entrar, né, e alguém puder aí já passar o link, né, aí a gente já, por favor, Wellington, então, encaminhe o link, por favor. E aí, sim, um link para um artigo do Gramsci, claro. Do Domênico Losurdo sobre o Gramsci. Sim, não, é porque eu acabei confundindo que eu estava falando do livro. Não, tá bom. Claro, pode encaminhar. Pode encaminhar, inclusive, lá no grupo. Esse grupo, ele é um grupo mesmo para essas informações, né, relacionadas a estudo, relacionadas a questões que têm a ver com os estudos que nós estamos fazendo. A gente utiliza só para esse canal de comunicação, com esse propósito, né, não é um grupo de conversa, você não vai receber um mundaréu de mensagens, não é nada disso. E eu queria também, eu tinha uma última coisa para falar, agora eu acabei esquecendo. Bom, mas enfim, quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que ficaram conosco aqui, que nos visitaram, espero que quem veio pela primeira vez continue conosco, né, a gente se reúne daqui agora 2 semanas, é isso, Carol? 2 semanas? Vai ter um feriado, então vai dar um intervalo de 3 semanas. Isso, por isso que eu estou falando, por isso que eu estou conferindo, porque eu me lembrei que nós temos um feriado, dia 2 de novembro, né? Isso. Então, como foi agora? Sim. Posso dar um rápido comentário, assim, rapidaço mesmo? Sim, a gente tem um teto. Não, 1 minuto, só para... Teve alguém que comentou, desculpe que eu cheguei bem atrasado da reunião, falou do uso da direita, extrema-direita, do pensamento de Gramsci, citaram até o Olavo de Carvalho. Eu só lembrei, assim, pontualmente, que isso não é um fenômeno inédito, né? Eu só lembrei de Nietzsche, né? O que o nazismo fez com o conceito de super-homem, não tem nada a ver. Você vai ler Nietzsche, e quando você vai ver lá o uso que foi feito dessa tese de Nietzsche para justificar uma suposta supremacia racial, quando você lê Nietzsche, isso cai por terra. Então, isso não é um fenômeno, isso acontece vez por outra, né? Essa inversão. O cara pega uma reflexão muito crítica e usa ela exatamente totalmente contra, né? É basicamente isso que eu queria comentar. Desculpe. Sim, obrigada, Antônio. Distorce, né? Eu lembrei que eu queria falar, era dizer quem será no próximo encontro. A gente faz a seguinte dinâmica, né? Nos próximos 3 encontros que nós teremos para conversarmos, dialogarmos sobre o Gramsci. Nós temos um primeiro momento de 20 minutos que é trazida a apresentação do texto que foi indicado para leitura, e depois a gente abre para o debate, para essa discussão, né, a partir do texto e outras relações que a gente pode estar trazendo. E no próximo encontro, quem faz essa apresentação para a gente, quem é, Carol? Por favor, vocês que têm aí a Valdenise. A ordem. A Valdenise, que se apresentou rapidamente aqui para a gente hoje, será a primeira que apresentará dos 3 textos que faltam, né? Depois é o Leon, é isso?
que não está hoje aqui presente, mas ele é membro do grupo de estudo Vitor Marinho também. E, por último, é a Vanessa. Vanessa. Isso. Então, a gente queria aí deixar mais essa informação, mais esse informe para todos, e me despeço de vocês, e quem quiser continuar conosco, a gente se mantém aqui no grupo, porque a gente agora vai para um outro momento do grupo, que é a pesquisa, né? Então, se alguém quiser participar, está aberto, fica à vontade aí para conhecer também mais essa atividade que a gente realiza aqui no grupo, tá? Um abraço a todos, boa semana aí, e até daqui 2 semanas. Na verdade, 3, né? Um abraço, gente. Fala, professor Antônio. Manda telefone de quem, Valdenise? Que você pediu o telefone? Acho que é o seu, né, Carol? É da Carol. É. Eu perdi minha agenda. Eu nem estou mais no grupo, porque eu excluí meu zap, eu tive problema e voltei e não estou no grupo. Tá. E Manda aí seu número para a gente adicionar. Eu vou te mandar um alô. Ô, Ângela, rapidamente, eu falei lá atrás, né, que ia contratar o Zoom, eu já contratei, aí depois tem isso, agora que eu lembrei, eu posso, todas as reuniões que tiver, eu posso criar um link e mandar para o grupo para usar o Zoom. Você sabe que a UFRJ ela está disponibilizando o Zoom para a gente, né? O Zoom... Na verdade, não é o Zoom, é o Google Meet, né? O Google Meet ele já é de graça. Não, mas ela está disponibilizando é uma suíte. É diferente. É o Google Suite. Diferente.